Tudo bom? Eu sou Silvia Mota, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física pela UFOBA e hoje nós vamos falar um pouco sobre operações com conjuntos, tá? Bom, então vamos lá, né? A proposta desse trabalho, né, no caso, é abordar as operações com conjuntos, né, como eu já falei anteriormente. Porém, para realizar essas operações, eu acho que é importante, antes disso, a gente compreender de forma rápida, né, alguns conceitos, cujo primeiro deles é a própria definição de conjunto, né? Afinal, o que é um conjunto, né? Um conjunto nada mais é que a reunião de objetos ou elementos matemáticos em números infinitos ou finitos, né, também, sendo a sentença definida por uma quantidade determinada e que pode possuir ou não elementos em comum, né? Então, determinada quantidade de elementos que compõem um todo, né? Esses elementos podem ser numéricos ou não, né? Aí, para representar um conjunto, né, nós sempre utilizamos letras maiúsculas do alfabeto e os seus elementos estão sempre entre chaves e são separados por vírgula, né? Um exemplo que nós podemos dar é se nós quisermos representar o conjunto dos números pares maiores que 1 e menores que 2, por exemplo, então nós iremos usar a notação per maiúscula igual, abre chaves, né? Aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e fecha chaves, né? Então, e eles podem também ser definidos, né? Como olha o exemplo que nós acabamos de expressar, né? Um exemplo aí de três maneiras. Eles podem ser representados por enumeração, que pode ser enumerado seus elementos, ou seja, né, faz uma lista, né, e sempre entre chaves, não podemos esquecer, né? Veja o exemplo aí, o A maiúsculo é igual, abre a chave e ele descreve, né? Esses números eles foram colocados em uma ordem aleatória, 1, 5, 9, 12, 14 e 20. Também podem ser descritos através de características, né? Um exemplo aí que nós estamos, as características desse conjunto, em específico, são os dias úteis da semana, né? Então, podendo simplesmente descrever a característica do conjunto, né? E também através do diagrama de Venn, né? O diagrama de Venn, o conjunto também podem ser representados na forma de diagrama, né, conhecido como diagrama de Venn, que é uma representação mais eficiente para a realização das operações, né? Então, a gente tem um exemplo aí de um diagrama de Venn. Acho que existe outras questões importantes que devem ser pesquisadas também, como, por exemplo, a questão dos símbolos que são utilizados nas operações e também os tipos de conjunto, né? Mas, para não nos alongar, vamos para o que realmente interessa. Então, quais realmente os conceitos que nós vamos estudar? Vamos estudar os conceitos de união, interseção e diferença. E o primeiro deles vai ser o conceito de união, né? E afinal, né? Qual união, né? Vamos falar da união. A primeira delas, no caso da união, ou reunião, caso prefira, é representada pela letra U, que de forma simplificada também indicará juntar tudo sem repetir, né? O conceito de união mesmo, união entre conjuntos, talvez seja o mais simples entre as três operações, né? Então, basta pensarmos em termos de soma entre conjuntos. Veja o exemplo, por exemplo, dado o considerado conjunto A e B, sendo que A é 1, 2, 3, 4 e 5 e o B 6, 7, 8 e 9. O conjunto, a união, a união B, vai ser a junção dos dois conjuntos. Sobre a possibilidade de termos dos conjuntos elementos iguais, quando isso ocorrer, não é necessário repetir os elementos, né? Como nós vemos no exemplo 2, o conjunto A é 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B
3, 4, 5, 6, 7, 8, nós temos alguns elementos que ele é comum a ambos, né? Como, por exemplo, o 3, o 4 e o 5. Então, quando nós formos colocar o conjunto união A e B, será um conjunto que terá os elementos tanto de A quanto de B. Quando lemos, também é possível utilizar o conectivo OU, pois para a operação os elementos podem estar em A ou em B, ou ambos podem estar em A ou em B. Então, você percebe aí que o conectivo presente em todas as possibilidades. É importante frisar que é possível realizar operações com dois ou vários conjuntos, né? Agora que já aprendemos o que é união entre conjuntos, passaremos agora para o conceito de interseção. A mesma é representada pela letra U, só que agora invertida, que representa de forma rápida elementos que tem em todos, ou seja, apenas aqueles comuns a todos os conjuntos e ao mesmo tempo, né? Lê-se A interseção B ou somente A inter B, ambas as notações definem a mesma coisa, né? Na interseção utilizamos o conectivo E, né? A interseção nada mais é que os elementos comuns entre dois ou mais conjuntos, os elementos que estão presentes em mais de um conjunto, né? Caso não haja entre dois ou mais conjuntos nenhum elemento comum, é dito que a interseção é vazia, né? Ou forma um conjunto vazio ou disjunto, né? Então, veja aí o exemplo, né? Nós temos aí o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é dado por 3, 4, 5 e 6, e o conjunto B, 1, 2, 3 e 4. O conjunto interseção, né, que são os elementos que há tanto em um como em outro, é o 3 e o 4. Né? Então, deu para perceber que o 3 e 4 estão em ambos os conjuntos numéricos, por isso eles formam um conjunto de interseção. Né? Agora, vamos falar sobre o conceito de diferença entre conjuntos, né, que pode ser entendido como uma subtração de um conjunto pelo outro. Ou seja, a diferença de um conjunto é representada pelos elementos de um conjunto que não aparecem no outro conjunto, né? Já é o inverso, né, do anterior que a gente acabou de falar, né? É o inverso da interseção, né? Dados por um exemplo aqui, né, dos conjuntos A e B, o conjunto diferença é indicado por A, né, lê-se A menos B. Então, quando vamos combinar os conjuntos, né, vamos considerar um conjunto, por exemplo, sendo A 1, 2, 3, 4 e 5 e B, o conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, se nós fizermos A menos B, o conjunto que nós vamos obter será o conjunto A, será o conjunto 1 e 2, né? Porém, nós podemos também fazer a diferença de B em relação a A. Nesse caso específico, o resultado será diferente, né? Nós já obtemos aí 6, 7, 8 e 9. Mais à frente, quando nós formos falar das propriedades, nós vamos entender por que isso acontece. E agora a gente vai falar sobre algumas propriedades das operações com o conjunto. Primeiro, vamos falar sobre as propriedades da união e interseção, porque eles têm similaridade, né? Então, existe as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e também a questão do conjunto, né? Então, se um conjunto B está contido no conjunto A, então B união A é igual a A, né? Então, o conjunto A, uma outra seria, se o conjunto A união B é igual ao conjunto B, o conjunto A união B é igual ao conjunto B união A. Na união de dois conjuntos, a ordem segunda a qual é estabelecida a união não altera, né? O resultado seria esse, né? O numeral da união de dois conjuntos, A e B, é igual ao numeral de A mais o numeral de B, menos o numeral da interseção de A e B, né?
Isso aí é mais uma da união, né? As propriedades da união. Já as propriedades da interseção basicamente tem umas particularidades, né? Mas a propriedade da interseção é se o conjunto B está contido no conjunto A, então a interseção B é igual a B, né? Existem alguns casos particulares, né? Se caso o conjunto tiver conjunto nulo, né? O conjunto vazio. Se o conjunto A interseção B é igual a B, interseção A. O conjunto A interseção B tem como interseção com o conjunto C e o mesmo que A, interseção com o conjunto B. Falando agora sobre as propriedades da diferença entre conjuntos, se o conjunto B está contido no conjunto A, então a diferença B menos A é o conjunto vazio. É um conjunto vazio qualquer que seja B e A e B, né? Se o conjunto A interseção B é um conjunto vazio, então a diferença A menos B é igual a A, qualquer que seja A e B, né? E se o conjunto A é diferente do conjunto B, então a diferença A menos B é diferente da diferença B menos A, que foi aquele caso específico que nós vimos, né, no último. Obrigada pela atenção e isso é tudo, pessoal.